Eu fui convidado a opinar sobre esse assunto, já amplamente divulgado por outros canais. Pessoas fizeram comentários sobre a prática aí de um ato de maus tratos a pessoas da própria família, a pessoas da igreja, cortes de liberdade, remoção de cargos, maus tratos em relação à irmandade, né, de um líder desta igreja que eu citei no título do vídeo, tá? Então, eu recebi agora não sei se foi agora, se foi semana passada ou dias anteriores, um ato de se colocar fogo na porta da igreja, né? Foi colocado fogo na calçada à noite e também colocaram uma placa chamando o presidente de ancião para nos socorrer, que os anciãos precisam nos socorrer, né? É mais ou menos isso. Então você já sabe desse assunto, foi já divulgado em outros canais sérios também, que eu saiba. A minha opinião, ela é no caráter jurídico, né? Pois já não é de hoje que eu falo para vocês que vocês não são da CCB, vocês não entendem isso, né? Um dia vocês vão entender. É que falta vocês apanhar mais, entendeu? O povo da CCB ainda não apanhou o suficiente. Esses vexames na televisão, esse canal CCB sem reforma, falando para as pessoas, colocando em dúvida as pessoas que estudam, né? Fez um vídeo essa semana que faculdades, teorias, que pessoas que são doutor não podem afetar na vida espiritual. Para o povo, né? Para a gente criticar, não pode ser doutor, não pode ser estudado, né? Agora, para defender a congregação na ação judicial, vocês pegam o doutor, né? Aí não tem problema, né? Como se a congregação fosse puramente espiritual, não tivesse a parte material. A parte administrativa, como eu já ensinei para vocês de graça, é o povo, é a diretoria, é o CNPJ, é o estatuto, é os tópicos, é a disciplina, é a liturgia, definições. Isso tudo é administrativo. Existe um presidente administrativo. E tem a parte espiritual, que é a parte de fé e doutrina em relação à fé. Tá? Uma doutrina de uma igreja, ela não pode ser uma doutrina que faça aferição moral das pessoas. Nós vamos julgar a moral das pessoas. Quem tem moral tem cargo na igreja. Quem não tem moral não tem. Mas a moral definida por nós. Isso daí é ilegal, violação constitucional. Só a igreja presidida por milicianos da fé, né? Pessoas que, na realidade, não é que são bandidos, né? Eles não puxam um revólver para você. Eles puxam a própria Bíblia, é que não o espírito maligno, né? Ele usa a Bíblia, a própria palavra de Deus, para lançar as pessoas do inferno, entendeu? Isso é o que o povo da CCB gosta de fazer. Usar a Bíblia para dizer, esse daqui caiu no pecado, aquele está em pecado, isso está certo, aquilo está errado. A congregação não é uma igreja evangélica que segue Jesus. A congregação é um tribunal moral. Então as pessoas acham que elas mesmas fazem as leis. O ancião se faz de juiz, se faz de soberano, e o povo se faz de sabichão. Além de ser massacrado pelo ministério, desprezado juridicamente, quer se posar de juiz na rede social. E aí fazem ridículos, como alguns canais e pessoas e comentários. E fazem esse ato ilegal e criminoso que a Irmandade da região fez. Tá? Esse ato eu não apoio. O Ministério da Reforma não apoia isso. Ok. Tacar fogo na calçada e chamar o presidente de ancião. Bom, primeiro que vocês não poderiam estar pedindo para um ancião lá do Braille de São Paulo socorrer vocês em outro estado. É como se o presidente de ancião fosse o salvador de vocês. Já prova que vocês não são cristãos. Ponto 1. Ponto 2. Devido à pobreza jurídica de vocês, vocês fizeram essa passeata na rua, colocaram placas, cartazes e tacaram fogo. Isso é crime e vocês podem ser presos em flagrante na hora que está acendendo fogo, tá? Porque vocês estão atentando contra a vida dos transeuntes, das pessoas que estão atravessando a calçada, que não tem nada a ver com a congregação. Tem que se desviar, muitos podem, às vezes, uma criança, tem que sair da calçada e andar um trecho na rua para não pegar fogo, pode sofrer um atropelamento. E calçada, via pública, qualquer tipo de interdição é crime.
Tá? Agora, inclusive pode ser considerado ato de terrorismo. Você proibir colocar pneus no meio da rua para não permitir que carros passem e colocar fogo na rua para que os pedestres não andem lá só porque vocês estão mimadinhos dentro da congregação. Ah, mas você não trata a gente mal. Trata mal porque vocês gostam. Vocês dão dinheiro, por isso que ele está lá. Porque se vocês não gostassem, vocês não davam dinheiro, não entrava a coleta, o templo fechava. Ou o ministério sentava ele e colocava outro. Vocês são idólatras, vocês pagam o preço da idolatria. E criam as próprias leis da cabeça de vocês, até que vocês vão para a cadeia. Vocês precisam ir para a cadeia para entender que no Brasil tem lei. O ministério não entende, o povo também não quer entender. Por isso que o ministério é reflexo do povo. Discussão, divergência, não é o ancião presbítero que tem que resolver um problema administrativo da igreja. É o próprio povo. O povo tem que se unir, chamar um contador. Esse contador vai ter vínculo com algum advogado aí da região, pessoa idônea, o contador, o advogado, vão fazer a documentação necessária e requerer em juízo o registro de todos os membros da igreja em ação judicial. Ah, como é que faz? Pode ficar tranquilo que o advogado aí vai saber fazer. Vocês vão lá, vocês vão pagar para o advogado fazer, cada um dá um pouquinho, todo mundo ajudando, paga o advogado lá. Vocês vão fazer o registro e vocês vão abrir uma assembleia geral e vai notificar no diário oficial. O contador vai fazer isso para vocês, o advogado também. E vai ser estabelecida uma assembleia geral com toda a irmandade e o ministério. Porque aí vocês do povo, como são associados, vocês podem marcar. Vocês não elegeram assim, diretoria nenhuma. A diretoria foi autoeleita por eles mesmos. Então o advogado vai saber qual é o procedimento para pedir para o Ministério Público, né, acompanhar essa movimentação da associação religiosa CCB do local e por força de lei vão decretar, o juízo vai provavelmente ser provocado em juízo para determinar uma audiência. Claro que o advogado vai explicar os motivos que eles não são sócios ainda da igreja, não são associados. Por imposição do ministério não foram associados, mas podem ser agora. Marca-se uma reunião e por votação destitui todo o ministério e levanta para o ministério quem o povo quer. Por quê? O que tem ali na igreja é tudo do povo. Não é o presidente do Brás lá de São Paulo que é dono da igreja. E nem o ministério também não é dono da igreja. Isso aí é uma associação. O ministério não é dono da igreja, eles fazem de dono porque o povo é idiota, é idólatra, cego, burro e ingrato. Porque se tem alguém que falou dos direitos de vocês há 20 anos, esse alguém sou eu. Não cobrei, fui humilhado, fui xingado, padeci, mas Deus me guardou. Deus me guardou a mim e a minha família. E vocês estão aí passando essa vergonha, praticando crime no meio da rua. Que vergonha para vocês. Já não bastasse vocês serem inúteis na mão desse ministério soberbo, ainda praticar vandalismo no meio da rua em nome de Deus. Vocês sujaram o nome de Jesus. Jesus Cristo tem que ser tirado das paredes desse templo maligno. Vocês não são dignos de colocar o nome de Jesus na parede do templo. Quem sabe um dia, se vocês lutarem pelo direito de vocês, vocês poderão verdadeiramente dizer: antes de se falar em Deus, se tem que falar em dignidade da pessoa humana. Quem luta pelos seus direitos, luta pela dignidade humana. Uma pessoa que não luta pelos seus direitos, uma irmandade desunida, que na hora de ir para a justiça vai 2, 3, o resto fica tudo covardado, não tem dignidade para pronunciar nem o nome de Deus. Quem não é digno de ser chamado de brasileiro, não pode usar da lei brasileira para abrir uma igreja, para não lutar pelos seus direitos e deixar prevalecer a injustiça. As coisas têm que ser feitas dentro da lei. Não gritar no meio do culto, levantar no meio do culto, apontar dedo, cortar, pedir renúncia no púlpito. Não, tem que ser feito tudo por assembleia dos associados que são os membros da igreja. Não é batizar não, é registrar no livro de membros. Registrar e informar a Receita Federal também, informar as autoridades. Para vocês poderem marcar as assembleias ordinárias por votação de maioria ou de 2/3, tomar as decisões da igreja e pegar de volta a igreja que o ministério tomou de assalto de vocês. Assalto jurídico. Que vergonha!